Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos, professora Luciana Rangel. Vamos conversar sobre o direito ambiental. O tema agora é o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental. Ambos são instrumentos de comando e controle da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas é muito bom estudarmos os dois em um mesmo contexto, porque a avaliação de impacto ambiental, que representa um gênero com várias espécies de estudos técnicos ambientais que subsidiam diversos pedidos de autorizações ambientais administrativas diversos, não só no âmbito administrativo, mas prioritariamente nessa esfera. O fato é que a grande maioria das situações em que ocorrem a avaliação de impacto ambiental se dá no âmbito do licenciamento ambiental. Então é por isso que é bom estudarmos em conjunto o licenciamento como instrumento da Política Nacional Ambiental e associado ao licenciamento a avaliação de impacto ambiental. Eu gostaria de antemão de ir ao quadro para apresentar o tema para vocês aqui, licenciamento e avaliação de impacto no âmbito dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, os mecanismos que estão disciplinados na Lei 6938 de 81, para que exista proteção do ambiente não apenas no âmbito reparatório, mas essencialmente no campo preventivo. Então a gente gosta muito de enfatizar sempre que esses mecanismos têm esse viés preventivo relacionado à sustentabilidade e a toda aquela principiologia ambiental que nós estudamos oportunamente, porque eles visam assegurar a utilização do ambiente de uma forma economicamente viável e ao mesmo tempo socialmente justa e pensando também em todas as necessidades ambientais. Por isso que eu gosto sempre de conversar sobre o licenciamento ambiental nessa perspectiva, né? Bom, gostaria de deixar aqui nesse quadro para vocês a legislação basilar sobre o licenciamento ambiental, a começar pelo artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal, que ao tratar da competência comum de todos os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Deixa eu colocar minha imagem aqui para que vocês consigam acompanhar o quadro e eu ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá, eu falava do artigo 23, inciso 6, que ao tratar de competência material ou administrativa, quer dizer, aquela competência que não é legislativa, competência relacionada a deveres de atuação do Estado, diz o artigo 23, notadamente no inciso 6, que compete à União, Estados, Distrito Federal e municípios proteger, olha o verbo de ação, proteger o meio ambiente e combater a poluição. Então, é nesse sentido que todos os entes têm a competência para o licenciamento ambiental. Então, isso parte do artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal. O parágrafo único do artigo 23 diz que leis complementares devem ser editadas para organizar esse sistema horizontal, esse sistema em que se estabelecem competências iguais a todos os entes políticos, para que não existam situações em que nenhum ente haja ou que vários hajam ao mesmo tempo numa clara situação de bis in idem. Então, para evitar isso, o parágrafo único do artigo 23 deixa claro que essas leis complementares precisam ser editadas nos assuntos relacionados ao artigo 23. E no inciso 6 nós temos a temática ambiental. Essa lei complementar, portanto, de caráter ambiental é a 140 de 2011, que eu deixei aqui no quadro para vocês. Ela é que regulamenta o dispositivo constitucional para organizar essa competência atribuída a todos os entes. Pessoal, não tem como esquecer para o exame de ordem. Qual é a regra de competência para atuar na esfera ambiental?
A regra é de que todos os entes devem atuar, todos devem proteger o ambiente e combater a poluição. Isso se faz, por exemplo, por meio do licenciamento ambiental. E esse artigo 23, lembrem-se, ele tem sintonia com o 225 da Constituição Federal, lá no caput mesmo, porque ele diz que incumbe ao poder público o dever de defender e proteger o ambiente. Poder público é quem, pessoal? São todos os entes, ali está dito de maneira bem abrangente. Então, para ter sintonia com o 225, vocês nunca vão errar, vocês não vão assinalar nenhuma alternativa que atribua competência exclusiva a algum ente, União, ou apenas aos estados, ou apenas aos municípios, para tratar de algum assunto relacionado à proteção ambiental. A competência é de todos e ela é organizada por meio dessa lei complementar 140 mencionado no quadro, tá? O artigo 10 da Lei 6938 de 81 trata do licenciamento ambiental propriamente, conceitua o licenciamento ambiental. O decreto regulamentador da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, o 99274 de 90, vai tratar também um pouco de licenciamento, assim como a famosa Resolução CONAMA número 237 de 97. Esses são os diplomas legais que devem ser estudados para o exame de ordem. Mas tem que estudar tudo? Não, queridos. Vocês vão estudar de acordo com os quadros da professora. A professora já direciona vocês para não perderem tempo. É estudar, é ticar os itens que a gente vai tratar nos quadros a seguir, tá bom? Definição de licenciamento ambiental. Vocês vão acompanhar aí, vão pausar a professora, porque eu sei que eu falo demais, não tem jeito, né? Quero que vocês abram a legislação para acompanharem comigo. A definição de licenciamento está bem clara no artigo 2º, inciso 1 da Lei Complementar e também no artigo 10 da Lei 6938 de 81, tá? O licenciamento é um procedimento administrativo, ele consubstancia-se, ele é materializado em um processo administrativo que tem um procedimento peculiar voltado a autorizar alguém, eu falo alguém no sentido bem amplo, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, autorizar alguém a exercer uma atividade que seja de potencial ou efetivo impacto ambiental. Vejam, basta a potencialidade do dano para que o licenciamento ambiental seja exigido. Então vejam, se numa questão de exame de ordem houver alguma indagação sobre haver ou não a necessidade de licenciamento ambiental, basta vocês verificarem no problema se ele fala de um potencial dano. Pode nem haver uma certeza de dano, mas se houver essa potencialidade danosa, o licenciamento ambiental será exigido para essa atividade, tá? Então, o licenciamento ambiental consubstancia-se em um processo administrativo voltado a autorizar atividades potencial ou efetivamente poluidoras do ambiente. Atividades no sentido amplíssimo, potencial ou efetivamente poluidoras, tá? A natureza jurídica do licenciamento ambiental é instrumento de comando e controle da política nacional do meio ambiente, como eu sempre costumo dizer. Então vejam, é instrumento de comando e controle porque o Estado edita um comando normativo que vai tratar sobre o licenciamento ambiental, então a Lei 6938 e todos os demais regulamentos, e depois controla as atividades antrópicas, atividades do homem que possam impactar no meio ambiente. Daí ser um instrumento de comando e controle e não um instrumento econômico. Instrumento de comando e controle está intimamente ligado à atuação do Estado, ao exercício do poder de polícia, a uma atuação obrigatória estatal, diferentemente dos instrumentos econômicos que, muito embora possam ter sim a participação do Estado, são mecanismos voluntários e não de natureza obrigatória, tá? Então, essa natureza jurídica. O cabimento está lá no artigo 10 e a gente já falou, é para
quaisquer atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Sabe uma questão que pode cair em prova? Ela diz assim, que uma determinada atividade não está classificada na legislação ou nos regulamentos como passível de licenciamento, mas num caso concreto ela causou ou tem um potencial impacto ambiental. E aí pergunta-se, é possível exigir o licenciamento dessa atividade? Sim, queridos, claro que sim, não importa se ela não está no rol das atividades previstas na resolução CONAMA 237 de 97, não importa se ela não está devidamente regulamentada, é possível, inclusive no âmbito jurisdicional, que seja exigido o licenciamento dessa atividade porque há um potencial poluidor no decorrer dessa obra ou atividade. Então, é o potencial poluidor que determina a exigência, queridos, e não exatamente estar ou não em um determinado rol. Isso aí já caiu em prova, hein? Já caiu faz tempo, mas enfim, fica a dica aí, caso venha se repetir a questão, tá? Modalidades de licenciamento como processo, queridos, existem duas modalidades. O licenciamento ambiental prévio, que é a regra. Qual é a regra? Que primeiro será licenciada a atividade para que depois inicie-se a obra ou o empreendimento pretendido. E de outro lado, como exceção, o licenciamento ambiental corretivo, que acontece depois de iniciada a atividade. Então, em regra, primeiro licencia-se, depois inicia-se a atividade. Excepcionalmente, a atividade começa primeiro para depois haver o licenciamento. Quando que acontece esse licenciamento corretivo? São duas as situações. O chamado licenciamento ambiental corretivo para atividades desconformes ou o licenciamento ambiental corretivo para atividades clandestinas. Atividade desconforme é aquela que nasce lícita, inicia-se lícita e no decorrer dela passa a ser exigido o licenciamento que não era exigido antes. Eu gosto de dar o exemplo do cemitério, eu repito muito esse exemplo, porque ele é muito ilustrativo e ninguém esquece. A minha intenção é que todos lembrem do exemplo. Cemitério existe desde que o mundo é mundo. Agora, licenciamento ambiental de cemitério existe há poucas décadas. Então, vejam, a partir de um determinado momento, a norma verifica a necessidade de que esse tipo de empreendimento seja submetido ao licenciamento e então a lei passa a dizer, olha, a partir de tal data, todos os empresários desse ramo deverão correr atrás da documentação necessária para regularizar, para licenciar. Pergunto para vocês, é um licenciamento prévio ou corretivo? Claro que é corretivo, a atividade já está lá há muito tempo, mas é para uma atividade considerada desconforme, ou seja, a própria norma dará um tempo para que essa empresa, para que esse empreendedor cumpra os requisitos legais e assim consiga a sua licença. Senão, ele terá que promover o fechamento de sua atividade de acordo também com todos os regramentos que passaram a exigir para esse empreendimento. Agora, existe uma outra situação que é a atividade clandestina, aquela que já se inicia ilícita, ela nasce ilícita. Então, vamos imaginar, um empreendimento imobiliário passa a existir hoje e não obtém o licenciamento ambiental. Então, sem a necessária licença ambiental, o empreendimento é dado início, começa a ser executado, enfim. E aí se diz, haverá necessidade de licenciamento para esse empreendimento? Claro que sim, né? É prévio esse licenciamento? Não, gente, a empresa já está lá trabalhando há muito tempo, o empreendimento está em pé, né? Então, é um licenciamento corretivo, mas para atividades clandestinas. Qual é a diferença de ambos, pessoal? No licenciamento corretivo para atividade desconforme, basta que esse empreendimento preencha os novos requisitos da lei e ele continuará a exercer sua atividade.
No caso do empreendimento clandestino, não. Além de ser submetido ao licenciamento ambiental corretivo, ele também estará sujeito à tríplice responsabilização, porque ele trabalhou ilicitamente, não é isso? Então ele está sujeito, sim, à responsabilidade civil, penal e administrativa por ter trabalhado ilicitamente. E terá que obter o licenciamento ambiental corretivo. Perceberam? Então, corretivo, exceção nessas duas modalidades e a grande regra do licenciamento ambiental prévio. Aqui no quadro, eu ainda trato com vocês das modalidades de licenças ambientais, como ato administrativo específico. Então, licenciamento é o processo e o que mais se busca, o ato administrativo principal de um processo de licenciamentos é, sem dúvida, a licença ambiental pretendida. Então, são 3 modalidades de licença. Eu peço que vocês estudem com muito cuidado, coloquem uma estrelinha, um coração nesses dispositivos. Vou até tirar a minha imagem aqui para vocês anotarem. O artigo 19 do decreto 99274 de 90 e o artigo 18 da resolução CONAMA 237 de 97, que tratam das licenças ambientais e respectivos prazos. São 3 modalidades de licença: licença prévia, de instalação e de operação, conhecidas pelas siglas, né, pessoal? LP, LI e LO. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Licença prévia serve para quê, Pro? Serve para autorizar a concepção do projeto, a viabilidade da obra. A licença de instalação, como o próprio nome diz, é útil para autorizar a construção, a instalação física dessa obra ou atividade. E a licença de operação é dada para autorizar o funcionamento efetivo desse empreendimento, com emissão de nota fiscal e tudo mais, tá? LP, LI, LO. Elas são sucessivas. O processo primeiro confere a licença prévia, depois a licença de instalação e depois a licença de operação. Já caiu em exame de ordem isso, pessoal, olha que fácil. Caiu no exame de ordem uma alternativa dizendo que a licença de instalação era conferida depois da licença de operação. Alternativa errada. Primeiro vem a LP, licença prévia, depois a LI, depois a LO, perfeito? E aqui também no nosso quadro, eu deixei o artigo 18 da resolução CONAMA, que trata dos prazos. Queridos, esses prazos são apenas uma base dada pela resolução CONAMA, porque isso varia muito de estado para estado, do tipo de empreendimento, a complexidade dele, as circunstâncias em que a licença é dada, porque pode se tratar de uma licença precária, enfim. Então, isso no mundo real varia muito, mas para fins de exame de ordem, vocês precisam saber os prazos basilares. Então, vamos lá. Licença prévia. A licença tem validade, ou seja, uma vez emitida, ela é válida por um prazo de até 5 anos. Pessoal, até 5 anos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, até 5 anos. Licença de instalação, até 6 anos. Até 6 anos. E a licença de operação, de 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos, tá? Então, continuando aqui, o artigo 10 da resolução CONAMA traz as etapas do processo de licenciamento. Queridos, é uma espécie de esqueletão, é um esqueleto de como funcionam as fases desse processo de licenciamento, independentemente da licença que está sendo pleiteada, tá? Então, eu gosto de passar por esse artigo 10 para que vocês tenham uma ideia de como funciona o licenciamento ambiental, mas isso é bastante basilar, tá? Vamos lá. Primeiro, é definido pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, é definida toda a documentação necessária para que se dê início
ao processo de licenciamento e é feito um protocolo desse pedido, atribuindo-se inclusive publicidade quanto ao pedido de licença, para que toda a comunidade local tenha conhecimento desse empreendimento que será instalado e com isso possa inclusive participar do processo de licenciamento. Lembrando, fica a dica aí para vocês. O processo de licenciamento ambiental é público, não existe licenciamento ambiental sigiloso, hein? Se houver alguma questão sigilosa no processo de licenciamento, então haverá autos separados para tratarem dessa questão sigilosa, mas uma cópia precisa ficar disponível sem determinado sigilo industrial, por exemplo, né? Disponível à sociedade, porque ela precisa participar, por exemplo, das audiências públicas, não é isso? Então, o processo de licenciamento, queridos, lembrem-se disso, hein? É público, não existe processo sigiloso, tá? Isso pode estar em prova. Então, a licença é requerida atribuindo-se a publicidade, como eu mencionei para vocês. Depois, o órgão ambiental analisa toda a documentação entregue, realiza vistorias técnicas quando houver necessidade e depois solicita esclarecimentos ao requerente da licença quando houver necessidade em decorrência de toda essa documentação apresentada. Em seguida, pessoal, são realizadas ou é realizada pelo menos uma audiência pública, se for exatamente a fase de licenciamento ambiental em que há a previsão da audiência pública para que a sociedade participe. Depois o órgão ambiental pode solicitar esclarecimentos decorrentes das audiências públicas ou da audiência pública realizada. Finalmente, o órgão ambiental emite um parecer técnico conclusivo pela possibilidade ou não de ser deferida a licença ambiental e, se for o caso, um parecer jurídico e, finalmente, essa licença é deferida ou não, atribuindo-se também a devida publicidade a ela, tá? Eu gostaria de tratar de um tema muito importante sobre licenciamento ambiental que tem sido bastante cobrado em provas e vocês têm que arrebentar nesse tema, tá? Que é competência para o licenciamento ambiental. Queridos, fixem na cabeça de vocês qual é a regra da competência para o licenciamento ambiental. Em regra, compete aos estados promoverem o licenciamento ambiental. Competência, regra estadual. Cabe ao órgão estadual competente promover o licenciamento ambiental. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é a CETESB, tá? Cada estado haverá um órgão ambiental estadual que terá essa atribuição regra do licenciamento ambiental. Como eu sei que a regra, deixei aqui para vocês os dispositivos, tá? Então, é o artigo 8º, notadamente no inciso 14, que diz que o licenciamento ambiental compete aos estados, salvo nas situações em que competir à União ou que competir aos municípios, e aí acrescentando-se o DF. Ou seja, o artigo 8º deixa claro que a regra é de que o licenciamento ambiental se dá no âmbito estadual. Excepcionalmente, a competência será atribuída à União, e isso se dá nos termos do artigo 7º, nas alíneas do inciso 14 da Lei Complementar 140. São diversas alíneas que vão explicar a competência da União excepcional para promover o licenciamento. E quem é o órgão administrativo que atua em nome da União no âmbito do licenciamento ambiental? Isso aí vocês precisam saber, é o IBAMA, não é isso? O IBAMA é o órgão federal licenciador no caso de licenciamento de competência da União, tá? E o artigo 9º, inciso 14, também tem lá duas alíneas que vão tratar da competência para o licenciamento ambiental no âmbito municipal. Ele diz lá que é competente o município para as chamadas atividades de impacto local, tá? Então, regra, estados, União,
exceção das hipóteses descritas nas alíneas do artigo 7º. Professora, me dá exemplo para eu lembrar? Dou exemplo: licenciamento ambiental em áreas indígenas, licenciamento ambiental para atividade de mineração nuclear, licenciamento ambiental em área de fronteira com outros países, licenciamento ambiental de um empreendimento que cause impacto em 2 ou mais estados. Gente, vocês estão percebendo que as hipóteses são muito intuitivas. Vocês não precisam ficar nervosos, achando que vão ter que decorar um monte de coisa. Não! O licenciamento ambiental, se houver um probleminha no exame de ordem e não disser nada de diferente, a regra é de que ele é estadual. Se no problema houver uma especificidade falando, olha, o empreendimento que ocupa 2 ou mais estados, ou cujos impactos abrangem 2 ou mais estados, é um empreendimento em área indígena, ou para mineração nuclear, ou em área de fronteira, ou na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, no mar territorial. Perceberam? São situações intuitivas que vocês saberão que a competência é da União, vírgula, do IBAMA, tá? E se for um impacto local, o problema vai ter que dizer isso, a competência será atribuída aos municípios, desde que haja órgão municipal equipado, apto ao licenciamento, porque se não houver, volta-se a regra, o licenciamento ambiental volta a ser estadual, ainda que seja de impacto local, mas não haja um órgão ambiental apto, estruturado para esse licenciamento. Isso, pessoal, é o que a gente entende como regra no âmbito da competência, mas existe uma questão relacionada às unidades de conservação da natureza. Então, continuando nossa explicação de competência, tá? Quando esse licenciamento ambiental ocorrer em uma unidade de conservação da natureza, lembram das UCs? Existem várias modalidades de UCs, as unidades de conservação de proteção integral, de uso sustentável. Se for em uma unidade de conservação, há necessidade de o problema dizer a quem pertence essa unidade. Se for uma unidade de conservação federal, licenciamento ambiental federal. Se a unidade de conservação for estadual, licenciamento ambiental estadual. E se for municipal a unidade de conservação, licenciamento ambiental que ocorra dentro dessa unidade municipal. Agora, se a modalidade de unidade de conservação for APA, área de proteção ambiental, se for aquela modalidade que corresponde a um grande zoneamento, né? A gente estuda unidades de conservação oportunamente, mas agora gravem assim: se for a unidade de conservação da modalidade APA, área de proteção ambiental, então não importa a titularidade da APA, vocês vão usar as regras que eu mandei para vocês antes. Qual é a regra? É estadual, ou se houver uma situação particular das alíneas do inciso 14 do artigo 7º, a competência é atribuída ao IBAMA, ou então se for uma atividade de impacto local nessa APA, não importa a quem pertence à APA, então o licenciamento será municipal. Então, pessoal, sejam obedientes com vocês mesmos. Se o problema falar de APA e disser a quem pertence a APA, para não cair na pegadinha, risca a informação, porque se for APA, não importa que é APA, vocês vão usar as regras que eu expliquei para vocês. Agora, se for outra unidade de conservação, o problema tem que dizer a quem pertence essa unidade, para então vocês saberem para quem é atribuída a competência, tá? Existe um julgado do STF dizendo que uma determinada unidade de conservação pertencente a um ente político, mas que seja administrada por outro ente, a competência fica no âmbito de quem administra a unidade de conservação. Mas isso eu acho que é uma questão muito complexa, não imagino mesmo que isso vá estar na prova de vocês, mas fica aí falado de todo modo, tá bom? Continuando aqui, no nosso quadro, eu deixei algumas peculiaridades sobre licenciamento ambiental, tá? A primeira delas, se houver necessidade de supressão de vegetação decorrente dessa atividade, é necessário que se requeira perante o órgão ambiental competente
uma autorização, é uma autorização administrativa para supressão de vegetação. Essa autorização, esse ato administrativo é requerido para quem? Qual é a competência para se dar essa autorização de supressão de vegetação, esse ato administrativo específico? É o ente federativo licenciador. Então, se o licenciamento é estadual, é o estado também que vai dar a autorização para supressão de vegetação, tá? No procedimento de licenciamento ambiental, lembre-se, né? Sempre se exige a certidão do município de uso e ocupação do solo, independentemente de onde vai correr o processo de licenciamento. É um elemento essencial de instrução do licenciamento, a certidão de uso e ocupação do solo. E se for o caso, se houver utilização de água, a outorga para uso da água, que é um ato administrativo estadual, como regra, né? Então, certidão de uso e ocupação é municipal, outorga para uso da água, estadual. E autorização para supressão de vegetação, a gente viu ali acima, é dada pelo mesmo ente federativo licenciador, tá? Meu grifado aqui não sai retinho e lindo, mas dá para ajudar, tá? Renovação de licenças ambientais precisa ser requerida com antecedência, pessoal, pelo menos com 120 dias antes de expirar a licença ambiental. Por que tem esse prazo, Pro? E por que as licenças são renovadas? Vejam, a licença de operação é renovada sucessivas vezes. Se for uma atividade que acontece por décadas, então, lembram que eu comentei com vocês que a LO varia como regra de 4 a 10 anos? Então, elas são renovadas. Se esse requerimento administrativo se der nesse prazo, com 120 dias do vencimento da licença, ainda que a licença venha a vencer, ela pode continuar trabalhando até que a nova licença seja dada, porque às vezes o processo administrativo demora, não por desídia, mas porque há necessidade de vistorias, enfim, há vários motivos pelos quais pode demorar um pouquinho essa renovação. Então vejam, a empresa requereu antes de 120 dias do vencimento. Venceu, não tem problema, ela continua trabalhando até que o órgão ambiental delibere sobre a renovação. Agora, se ela requerer com menos de 120 dias do vencimento da licença, se ela vier a vencer, a empresa tem que suspender as suas atividades até que a renovação seja dada ou não. Perceberam? Então, é bom pedir no prazo, né? Porque assim a empresa tem essa benesse de poder trabalhar mesmo com a licença vencida, tá? Atribuição para lavratura de auto de infração e instauração de processo administrativo é do ente, é do órgão licenciador também, né? E os demais entes não têm competência comum para proteger o ambiente? Tem. Então, eles têm dever de comunicar, ao menos, o órgão originalmente detentor dessa atribuição do licenciamento e, portanto, da lavratura do auto de infração e promoção desse processo administrativo, tá? Se forem lavrados mais de um auto de infração para evitar o bis in idem, a lei resolve. Deve valer o do órgão licenciador. Cuidado com probleminha de prova, que fala que 2 autos de infração foram lavrados para uma mesma situação, um pelo IBAMA, outro pela CETESB. Qual vai valer? Vai valer o daquele órgão que for o competente para o licenciamento. E lembrando que as licenças ambientais não possuem definitividade, né? Embora tenham sim uma estabilidade temporal, elas não geram direito adquirido, então podem ser sim a qualquer momento suspensas, revogadas. É claro que isso depende de um interesse público, depende de uma fundamentação plausível. Nós estamos falando da principiologia relacionada à atuação administrativa, mas é possível sim que a licença ambiental seja suspensa ou revogada, elas não geram esse direito adquirido, tá bom, queridos? Então, com isso,
Eu fico por aqui, espero ter sido útil. Eu falei, né, bastante sobre o licenciamento, sobre a avaliação de impacto ambiental. Eu gostaria de falar também um pouco com vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu acabei me esquecendo, me desculpa, queridos, que a gente precisaria falar um pouco da avaliação de impacto ambiental, tá? Eu deixei aqui para vocês, mas isso é tranquilo, tá? A legislação basilar que cai no exame de ordem é só esse artigo 1º, inciso 3, da resolução CONAMA 237 de 97, que vai tratar, né, do conceito de avaliação de impacto ambiental. O que é avaliação de impacto mesmo, Pro? É aquele gênero, lembram que eu comentei no início do encontro? É um gênero consubstanciado em diversas espécies de estudos técnicos ambientais que subsidiam o licenciamento ambiental e outros pedidos de autorização. Então, a gente fala um pouco da avaliação de impacto no bloco de licenciamento, porque eles estão intimamente ligados. A AIA ocorre no licenciamento ambiental. E a AIA é um gênero que compreende, vamos lá, diversas espécies de estudos técnicos ambientais que vão avaliar os impactos que ocorrerão no ambiente decorrentes dessa atividade. Esse é o conceito, portanto, né, da avaliação de impacto ambiental. A natureza jurídica a gente já viu também, é instrumento de comando e controle da política nacional do meio ambiente. As modalidades, queridos, são várias modalidades de AIA, mas tem aquela que é a mais importante, que chove no exame de ordem, que é o famoso EIA-RIMA, o estudo prévio de impacto ambiental e o seu respectivo relatório. EIA-RIMA, portanto, gente, é espécie do gênero AIA. A AIA é sempre exigida no licenciamento? Sim, em uma das modalidades. E o EIA é sempre exigido no licenciamento? Não! EIA é exigido apenas, diz a Constituição Federal, lá no 225, parágrafo 1º, inciso 4, que o EIA-RIMA só é exigido para atividades de significativo impacto ambiental. Então, se o problema falar de significativo impacto, vocês vão ler que há necessidade de EIA-RIMA. E aqui estão os dispositivos mais importantes, o artigo 3º da resolução CONAMA 237 de 97 e o 2º e seguintes da resolução 1 de 86 que vão tratar de EIA-RIMA. É isso que precisa saber para o exame de ordem, nada mais. Esses outros estudos que eu mencionei são apenas para vocês terem uma ideia, mas não costumam cair em prova. Mas eu gosto de falar rapidamente do WAVE-RIV, que é esse último aqui, porque é o estudo de impacto de vizinhança e o respectivo relatório, né? Vejam, o EIA é o estudo, compreende os estudos técnicos, inventário de fauna, análise físico-química de água, inventário de flora, enfim, são os estudos. E o RIMA é o relatório que sintetiza esses estudos, né? O WAVE-RIV é a mesma coisa. O WAVE é o estudo de impacto de vizinhança e o RIV o respectivo relatório com as conclusões. EIA-RIMA é, na essência, para avaliar impactos ao ambiente natural. Na essência, tá? O WAVE-RIV, na essência, é para avaliar impactos de vizinhança. Então, o RIV é um instrumento próprio do direito urbanístico. Ele serve para subsidiar, para instruir processos administrativos municipais relacionados ao direito de construir. Então, é direito urbanístico. O EIA-RIMA, não. Ele está mais relacionado ao licenciamento ambiental. Então, o que já caiu na OAB? Uma questão muito fácil que corresponde a um dispositivo expresso do Estatuto da Cidade, que eu deixei aqui para vocês, os artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade, que diz que o WAVE não se confunde com o EIA. Sim, não se confunde. O EIA tem uma utilidade e o WAVE tem outra utilidade. Era uma questão assim que caiu no exame de ordem, tá? Então, com isso, me desculpem, eu acabei tendo aqui esse lapso, deixei um pouco, esqueci, né, de concluir o encontro para falar da avaliação de impacto ambiental, mas está aqui agora
tudo mencionado para vocês, tá bom, meus queridos? Então eu fico por aqui, desculpa, eu passei um pouco do tempo, porque a professora é empolgada, é animada, fala demais, mas vocês podem me pausar e o que há de mais importante para vocês acertarem as questões sobre licenciamento está aqui nesse bloco, tá bom? Fiquem bem tranquilos com isso, tá bom, meus amores? Eu agradeço a todos, eu espero que vocês tenham o espírito forte e bastante felicidade no coração para estudarem, porque o estudo é muito mais prazeroso dessa forma, não é isso? Até mais, meus queridos, até nosso próximo encontro.